Olá pessoal, meu nome é Mário Augusto, sou advogado, atuo no direito previdenciário. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje iremos tratar de um assunto relacionado à autodeclaração rural. A autodeclaração rural, como seu próprio nome diz, é um documento para comprovar o período rural para que você possa conseguir o seu benefício previdenciário aí que você tanto deseja, que você tanto sonha. Para isso eu resolvi pegar um modelo padrão da autodeclaração rural e editar aqui, vocês vão acompanhando para facilitar a compreensão e o preenchimento desse documento. Fazendo antes do preenchimento 3 apontamentos que são bastante importantes. Esse documento pode ser preenchido à mão, à caneta mesmo, tá? Ele pode ser preenchido aqui pelo computador, pelo notebook, conforme eu vou fazer. Ele não pode ter rasuras. E se eventual rasuras acontecer, o ideal é que faça novamente. E ele deve ser assinado em todas as páginas, tá? Sendo assim, eu estou abrindo aqui a autodeclaração rural, modelo padrão. No campo 1, indica ali os dados dos segurados. Pessoal, eu vou colocar alguns nomes fictícios, não vou colocar meus dados pessoais, porque vai ser colocado ao público isso. Mas é bem tranquilo. O campo 1, que diz respeito aos dados do segurado, vocês vão ter o RG e o CPF em mãos. De posse do RG e do CPF, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher o nome de quem está pleiteando o benefício, Aqui você pode preencher maiúsculo, minúsculo, fica a seu critério. Tá? Então você vai lá, preenche o nome, completinho. O apelido geralmente não tem, se tiver, fica a seu critério preencher. A data de nascimento, tá? O dia que você nasceu, o local que você nasceu, a cidade. O endereço, você vai constar a rua que você mora, o número da residência, tá? E o bairro que você mora. No município, a cidade onde você mora, vai constar ali o nome da cidade onde você mora, o CPF, ok? E o RG, que você vai estar com ele em mãos. E a data e o local da expedição vai ter no verso da RG, a data da expedição, e o local geralmente é a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que é o SSP-PR. Ou se for São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e o estado que você confeccionou sua identidade, seu RG. No campo 2 vai tratar do período de atividade rural. Aqui, muitas pessoas, importante frisar aqui, muitas pessoas perguntam para mim o seguinte, falam, olha, com 7, 8 anos, meus familiares já iam para a roça, eu não tinha com quem ficar, eu ia para a roça. Tá ok, mas a lei e a jurisprudência, as decisões do tribunal entendem que deve ser preenchida a partir dos 10 anos. A partir dos 12, a jurisprudência, as decisões dos tribunais já estão pacificadas. A partir de 10 anos de idade, há discussão. Então, sugiro que preencha a partir dos 10 anos, tá? E eu vou dar um exemplo. Então, se você nasceu em 1º de janeiro de 1950, você vai ver sua data de nascimento, ok? Se você nasceu em 1950, eu acabei de falar, você vai ter que preencher a partir dos 10 anos. Você vai preencher a partir de 1960. Até quando? Até o primeiro registro em carteira ou até 31 de outubro de 1991. 31 de outubro de 1991 foi quando veio uma lei e proibiu que dali para frente pudesse ser computado o período rural sem registro em carteira, tá? E o primeiro registro, se foi antes do dia 31 de outubro, é o que você vai ter que constar aqui, porque daí, a partir do primeiro registro, tem registro e não pode ser computado aqui. Então, para ficar mais fácil, se você nasceu em 1º de janeiro de 1950, a partir dos 10 anos, 1º de janeiro de 1960, até 31 de outubro de 1991, caso você só tenha registro a partir de 91. Se você tem um registro lá em 80, por exemplo, aí você vai pôr até a data do seu primeiro registro, 1º de janeiro de 1980, ok? Condição em relação ao imóvel, se você é boia fria, você vai escrever boia fria, ok? Você escreve boia fria. Se você é boia fria, na situação você sempre vai assinalar individual, em qualquer campo aqui, se tiver mais períodos você vai assinalar individual se for boia fria. Se for em regime de economia familiar, você vai escrever uma das opções aqui abaixo, proprietário, possuidor, comodatário, arrendatário, naquilo que você se enquadrar. No campo 2.1, 2.2, se você é boia fria, você não vai precisar preencher, tá? Se você é trabalhador em regime de economia familiar, se você tem uma propriedade rural em seu nome, você vai ser o titular. Você tem o documento, está em seu nome titular. Se você não tem o documento está em nome de seu pai, de seus avós, da sua esposa ou do seu marido,
Aí você vai ser o componente, que você trabalha na propriedade rural, mas aquele documento não está no seu nome, componente. O documento está em seu nome, titular. E aqui, né, se for boia fria não preenche, conforme eu já alertei. Se for regime de economia familiar, você vai colocar os nomes do grupo familiar. De repente o nome do seu pai, tá? Vou criar um nome aqui, João Silva. A data de nascimento do seu pai vem nesse campo, o CPF do seu pai, o estado civil dele, casado, solteiro, viúvo, falecido, você vai constar aqui, e o parentesco você vai escrever pai. E aqui você pode pôr o nome da mãe, Maria, Maria da Silva, de repente, vamos lá. Aí a data de nascimento da sua mãe, o CPF da sua mãe, o estado civil, né, casado, solteiro, viúva, falecida, o parentesco, que seria a mãe, você vai escrever. Se tiver esposa ou se tiver marido, coloca o nome marido com seus respectivos dados. E por último aqui você, quem está pleiteando o direito, né, no caso aqui seria eu, coloco o meu nome, você coloca o seu nome aí, né, de acordo com o seu nome, a sua data de nascimento, seu CPF, seu estado civil, parentesco. Você não vai ter parentesco, porque você é na verdade o requerente, o titular aí do direito, parentesco. Então daí você escreve requerente, porque é quem está requerendo o benefício. O campo 3 diz respeito à forma de cessão. Se você é trabalhador rural boia fria, esse campo você só vai escrever aqui, não tem cessão. Você vai escrever boia fria, tá? Se porventura você trabalha em regime de economia familiar e houver uma cessão, for um arrendamento, uma parceria, uma meação, você vai escrever ali o que é. É arrendamento, é parceria, meação, com o respectivo período e a área cedida. No campo 3.1, você vai colocar os dados da propriedade aonde você trabalhou, ok? Então, se você é boia fria, você vai preencher o nome da propriedade, o município, onde fica a propriedade, o nome do proprietário e o CPF, porque o boia fria não tem todos os dados. O registro do imposto, a área total, a área explorada, a boia fria não tem. Mas se você trabalhou em regime de economia familiar, você tem todos os dados, você tem o documento em mãos, aí você preenche aqui o registro do imposto, que tem lá o cartãozinho, né, a guia do registro de imposto e também o INCRA, o nome da propriedade, Chácara do Gaúcho, Sítio São José, Fazenda Santa Maria, Chácara Bela Vista, de acordo com onde você trabalhou, o município, a cidade de onde você trabalhou, você vai preencher aqui. Boia fria, como eu disse, não tem área total do imóvel e área explorada, porque você não trabalha para você e para terceiro. Mas se você trabalhar em regime de economia familiar, você tem um documento em mãos, ou esse documento vai estar em seu nome ou em nome de algum conhecido, e com base nos documentos você consegue preencher todos os campos aqui de forma mais detalhada. O campo 3.2 é para informar as atividades que você explora e os cultivos que você tem. O que um lavrador faz? O lavrador, ele trabalha na carpa, trabalha na colheita, trabalha na roça, né, roçagem de pasto, roça também, uma arrumação de cercas e tudo mais, tá? Arrumação de cercas e tudo mais, tratos de animais e etc. Os cultivos, vocês vão colocar o que vocês mexem, com o que vocês lidam. É milho, é arroz, é feijão, tá? Vocês colocam aqui. E aqui, se é para consumo ou para venda. Geralmente, a maior parte é para consumo, o que sobra é para venda, então você pode colocar consumo e venda, se você consome e vende. Ou se você só consome, coloca só consumo, se você só vende, você coloca só venda. Inclusive ele te dá aqui a opção de você assinalar, venda, né, consumo, subsistência ou subsistência e venda. No campo 3.3, se for aqui no campo 3.2 voltando, se for boia fria, né, aí não vai ter consumo e nem venda porque você trabalha para outras pessoas. No campo 3.3, via de regra é não, porque não há incidência de imposto nos casos de produções agrícolas, tá? Mas se tiver, você coloca assim, e o período, né, em que você pagou o IPI, o Imposto do Produto Industrializado. Possui empregados ou empregador? Via de regra, não pode ter empregado, pode fazer mutirão, né, troca de serviço de um trabalho para o outro, mas empregado permanente não pode ter. Então é não, você coloca não tem empregado. Se quiser complementar, pode colocar também não tem maquinários, tá? É informação importante. No campo 4, informe se exerceu outra atividade ou recebe outra renda. Se você sempre foi rural, você vai colocar vida toda rural. A vida toda você foi rural. Mas se você exerceu alguma outra atividade, você coloca assim. Tem outro registro em carteira, urbano e tal. Aí você coloca assim e coloca ver. Escreve aqui, ver carteira
de trabalho, né? E CNIS. CNIS é um documento que tem dentro do site do INSS, o INSS tem acesso total a isso. No campo 4.1, a regra também é não, mas se você exerceu alguma atividade turística, artesanal, sindical ou foi vereador, aí você não vai colocar não, você vai colocar sim. É raro acontecer isso, mas aí você escreve lá, vereador, ó, já fui vereador, o período que você foi, a renda que você tinha. O item 4.2 vai estar pedindo se você fez parte de alguma cooperativa. A regra também é não. Mas se você fez parte de alguma cooperativa, você vai colocar os dados da cooperativa. Ah, Sincol, de repente, ou aquela que você participou, o número do CNPJ dela, e se ela é uma agropecuária ou de crédito rural. Por fim, o local da onde você está preenchendo a autodeclaração. Santo Antônio da Platina, que é onde eu estou aqui, né? Tracinho Paraná. A data que você está preenchendo, estou colocando a data de hoje, você coloca a data que você for preencher. E a assinatura do interessado, daquele que vai pleitear o benefício. Se ele não souber assinar, ele ou ela, né, vai pôr o polegar direito aqui, né, para que o outro assine a rogo, escreve a rogo e coloca o nome completo de quem está acompanhando o preenchimento da autodeclaração rural. Assina em todas as páginas, como eu já disse. E, em grosso modo, em suma é isso, tá? Muito obrigado pela atenção, fico à disposição para eventuais indagações e um grande abraço, até mais.